Coronavírus será o ponto de mutação global? Na apresentação passada, fiz a introdução do livro Ponto de Mutação e como o autor físico Fritjof Capra interpreta um processo de transição cultural que estamos passando ao longo das últimas décadas. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nas crises apresentadas por ele naquela época da publicação do livro, em 1982, e trazer um pouco mais para a nossa atualidade e falar também sobre as principais motivações para essa transformação. Além disso, durante o conteúdo, vocês vão ver algumas relações dessas crises com 17 ODS, os objetivos para serem atingidos em 2030, proposto pela ONU em 2015. Na introdução, falamos sobre a crise complexa que a sociedade vem sofrendo há décadas, uma crise de percepção que origina muitas outras crises. Capra inicia criticando, na época, a corrida armamentista nuclear. Em 1978, foram estocadas dezenas de milhares de armas nucleares, suficiente para destruir o mundo inteiro. O custo dessa loucura nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética, com os tratados de limitação de armas estratégicas, foi assustador. Os gastos orçaram em 425 bilhões de dólares e a maioria dos países de terceiro mundo compraram equipamentos militares, inclusive o Brasil, durante a ditadura. Enquanto isso, 15 milhões de pessoas já morriam anualmente de fome e outras 500 mil estavam subnutridas. Segundo a ONU, em 2018, a fome atingiu 820 milhões de pessoas. A taxa no Brasil caiu de 4,6% em 2006 para 2,5% em 2018, o que ainda significa 5 milhões de pessoas. Naquela época, 35% da humanidade já não tinham acesso à água potável. Hoje, ainda são 10%. Segundo a PlanSab de 2019, 42,3% dos brasileiros ainda não têm acesso adequado à água. 2,4 bilhões de pessoas no mundo vivem sem saneamento adequado, segundo a ONU. 13% da população mundial ainda não possui nem acesso a um banheiro. Em 1990, eram 24%. Esse número no Brasil ainda são 2% da população, o que significa 4 milhões de pessoas. Capra afirmava que uma guerra nuclear era a maior ameaça de perigo que a humanidade encarava, mas não o único, porque a construção de usinas nucleares também eram perigosas. Ao contrário do que falavam, que a energia nuclear era limpa, os elementos radioativos liberados pelas usinas nucleares são exatamente os mesmos que cairiam na Terra após uma explosão de bomba atômica. Milhares de materiais tóxicos já foram descarregados no meio ambiente. Um exemplo disso é o acidente de Chernobyl em 1986. Recentemente, em setembro de 2017, uma vasta nuvem de radiação nuclear se espalhou pela Europa continental. A Rússia confirmou que esta nuvem foi detectada nos Montes Urais, mas o país nunca reconheceu qualquer responsabilidade pelo vazamento nuclear. Outra ameaça apontada por Capra é a superpopulação. Sim, a população triplicou em 60 anos e tem projeção de 10 bilhões de pessoas em 2050. Logo mais pessoas consumindo recursos e esgotando o meio ambiente. Outra questão que afeta a nossa saúde e bem-estar foram e ainda são algumas tecnologias industriais muito poluentes que foram desenvolvidas. Não generalizando, mas nas décadas de 70 e 80, a produção industrial em massa não fazia praticamente nenhum controle e mitigação de impactos ambientais. Cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem anualmente na China por doenças relacionadas à péssima qualidade do ar no país, o que dá uma média de aproximadamente 4,4 mil pessoas por dia. Segundo a ONU, em 2018, 8,8 milhões de pessoas morreram com algum problema respiratório. No Brasil, tivemos um aumento de mortes por problemas respiratórios de 14% entre 2006 e 2016. Outro problema que afeta diretamente a nossa saúde é a poluição nos alimentos cultivados com agrotóxicos, que afeta diretamente a qualidade desses nutrientes.
Além disso, o modelo de agricultura monocultivada com o uso intensivo de produtos químicos enfraquece o solo, contamina lençóis freáticos e eutrofizam os corpos hídricos, ou seja, os agrotóxicos também estão na nossa água, causando impacto no meio ambiente. Além do impacto da agricultura, falta de tratamento de esgotos e baixa eficiência no tratamento de efluentes industriais, recentemente foi descoberto mais um contaminante nas águas, os microplásticos, fragmentos a partir da desintegração da poluição plásticas nos rios e oceanos, onde inclusive existem até ilhas famosas. Uma delas é a Grande Porção do Lixo, com 1,6 milhões de quilômetros quadrados que flutua em um ponto isolado do norte do Pacífico. Há um levantamento de aproximadamente 80 mil toneladas de plástico nos oceanos. E segundo a ONU, se continuar assim, em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. Naquela época, Capra já alertava sobre os plásticos, e segundo ele, surgiam mais de 1.000 novos compostos químicos por ano. Isso foi acompanhado por sérios problemas de saúde nos indivíduos. Nos países em desenvolvimento, os problemas nutricionais e infeccionais são os maiores responsáveis por mortes. Já nos países desenvolvidos, são as doenças de civilização degenerativas. E ainda existem o aumento das doenças desintegradores sociais. A par dessas patologias sociais, Capra cita também sobre as anomalias econômicas, que confundem a cabeça dos políticos e economistas, como, por exemplo, a inflação galopante, o desemprego maciço e a desigualdade de renda, que parece ter se tornado normal na maioria das economias nacionais. O desalento disso tudo foi agravado pela percepção que a energia e os recursos naturais, os ingredientes básicos para qualquer atividade industrial, estarem exauridos. Falo percepção, pois na verdade não existe a escassez de recursos, e sim uma má gestão. Os políticos ficam perdidos. O que resolver primeiro, a crise energética ou combater a inflação? Sem perceber que ambos os problemas são facetas diferentes de uma crise só, quer falemos de criminalidade, poluição ou desigualdade. Um sinal impressionante do nosso tempo é o fato de que as pessoas especialistas em vários campos já não estarem capacitadas a lidar com os problemas urgentes que surgem em suas respectivas áreas de especialização. Por exemplo, os oncologistas estão confusos acerca das causas do câncer. Ou até o exemplo que eu dei anteriormente, dos microplásticos. Eu que sou da área, na minha época de formação não existia estudo ou pesquisa publicada sobre eles, muito menos um método de tratamento eficaz. Mas sabe por que não conseguiam ou ainda não conseguem resolver esses problemas? Porque são problemas sistêmicos, interligados e interdependentes. Não tem como ser resolvidos conforme o pensamento fragmentado padrão, que é a característica até hoje das disciplinas acadêmicas e dos organismos governamentais. Tal abordagem não resolve as dificuldades, no máximo transfere elas de um lugar para o outro, na complexa rede de relações sociais e ecológicas que vivemos. Uma prova disso é a própria disseminação do vírus Covid-19 pelo mundo inteiro em praticamente menos de 3 meses, e o quanto isso está impactando a sociedade e a economia global. Para entender toda essa questão cultural que vivemos, temos de adotar uma visão totalmente ampla e ver o contexto total da evolução cultural humana, sair do final do século XX e ir para um período que abrange milhares de anos. Substituir a noção de estruturas sociais estáticas por uma percepção de padrões dinâmicos de mudança. Visto desse ângulo, a crise apresenta-se um aspecto de transformação. Por isso, os chineses parecem se sair melhores em uma crise, porque sempre tiveram uma visão inteiramente dinâmica do mundo e uma percepção aguda da história. Estão bem cientes dessa profunda conexão entre crise e mudança. Tanto que o termo Weiji, crise, é composto das palavras perigo e oportunidade. Os sociólogos ocidentais confirmaram essa intuição antiga. Estudos de períodos de transformação cultural em várias sociedades mostraram que essas transformações são tipicamente precedidas por uma variedade de indicadores sociais, muitos deles idênticos aos sintomas de nossa crise atual.
Neste gráfico, vemos a dinâmica de algumas civilizações em torno do Mediterrâneo, passando por processos cíclicos de nascimento, crescimento, colapso e desintegração. Arnold Toynbee, um historiador britânico, examinou o processo de nascimento, crescimento e queda das civilizações sob uma perspectiva global, que inclusive influenciou, a partir do final da década de 80, a administração das grandes corporações. Isto motivou um programa conhecido como Visão de Empresa e Cultura Organizacional. Segundo Toynbee, o nascimento consiste na transição de uma condição estática para uma atividade dinâmica. Ocorre espontaneamente da influência de uma civilização pré-existente ou da queda de uma ou mais civilizações de uma geração mais antiga. O padrão básico de gênese é a interação entre o desafio e resposta. Um desafio do ambiente natural ou social provoca uma resposta criativa numa sociedade. É por isso que o brasileiro é considerado criativo, pois está em constante ciclo de desafio e resposta. Isso também justifica o sucesso das startups. A civilização continua a crescer quando sua resposta bem-sucedida ao desafio inicial gera um ímpeto cultural que leva a sociedade para além do estado de equilíbrio. Até que surge mais um novo desafio. Esse modo padrão inicial desafio-resposta é repetido em sucessivas fases de crescimento, pois cada resposta bem-sucedida produz um desequilíbrio que requer novos ajustes criativos. Podemos citar alguns exemplos de mudanças que ocorreram através de um desafio e resposta. A Revolução Verde, por exemplo, que iniciou na década de 60, com o surgimento dos agrotóxicos, com o propósito de aumentar a produção de alimentos e acabar com a fome. De fato, essa mudança deu um salto em questões produtivas e contribuiu com o crescimento da civilização. Só que depois de quase 50 anos é que começaram a dar mais importância aos impactos desse modelo de produção agrícola na nossa saúde e meio ambiente. Outro exemplo foram as fases da Revolução Industrial, que intensificou o uso de combustível fóssil em indústrias químicas. A Revolução Digital, com início entre as décadas de 50 e 70, que expandiu os computadores, e atualmente estamos na fase da indústria 4.0, do uso de internet das coisas e sistemas cyberfísicos. E com certeza terão outras revoluções a caminho desse desafio e resposta. O ritmo no crescimento cultural parece estar relacionado com processos de flutuação que têm sido observados ao longo dos tempos e sempre foram considerados parte da dinâmica fundamental do universo. Segundo os filósofos chineses, todas as manifestações da realidade são geradas pela interação dinâmica entre dois polos de força, o Yin e o Yang. Na Grécia Antiga, Heráclito comparou a ordem do mundo a um fogo eternamente vivo que se acende e apaga conforme a medida. E vários outros filósofos interpretavam como processos flutuantes. Saint-Simon entendia como períodos orgânicos e críticos que se alternavam. Herbert Spencer considerava que o universo passa por uma série de integrações e diferenciações. Hegel entendia a história humana como um desenvolvimento espiral que parte de uma forma de unidade com uma fase de desunião e reintegração. Depois de atingir o auge da vitalidade, as civilizações tendem a perder o seu vigor cultural e declinam. Um elemento essencial nesse colapso cultural, segundo Toynbee, é a perda de flexibilidade. Quando estruturas sociais e padrões de comportamento se tornam tão rígidos que a sociedade não pode mais adaptar-se a situações cambiantes, ela é incapaz de levar avante o processo criativo de evolução cultural. Por isso que a diversidade é importante. Enquanto civilizações em crescimento exibem uma variedade e uma versatilidade sem limites, as que estão em processo de desintegração mostram uniformidade e ausência de inventividade. E aproveito para destacar também a importância da biodiversidade, para manter a flexibilidade e o ecossistema como um todo. A perda de flexibilidade numa sociedade em desintegração é acompanhada de uma perda geral de harmonia entre seus elementos, o que inevitavelmente leva ao desencadeamento de discórdias e à ruptura social. No entanto, sempre aparecem algumas minorias criativas para dar o prosseguimento ao processo de desafio e resposta, e elas estão aptas para transformar alguns elementos. Volto a mencionar o movimento de startups, que nascem a partir de uma solução para um problema social. E a economia criativa, definida como atividades que resultam em indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando seu valor econômico,
São processos que envolvem criação, produção e distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. Segundo Capra, esses padrões culturais parecem se ajustar à nossa situação. Temos transições relacionadas com recursos naturais, valores culturais, flutuações periódicas, entre outros. Entre todas essas transições, há 3 que afetam profundamente o nosso sistema social, econômico e político. O primeiro é o patriarcado, o único sistema até a década de 70 que nunca tinha sido desafiado em toda a história documentada de 3.000 anos atrás. Até poucas décadas atrás, pareciam que essas doutrinas eram leis da natureza. O movimento feminista é uma das mais fortes correntes culturais do nosso tempo e terá um efeito sobre a nossa futura evolução. E já vemos bons exemplos disso. Mulheres que têm uma história de vida e de sucesso incrível. Algumas que quebraram muitos paradigmas e outras com uma grande coragem de confrontar homens de poder. A segunda transição que Capra menciona que causará um profundo impacto sobre a nossa vida é imposta pelo declínio da era do combustível fóssil. Segundo um estudo da OPEP de 2017, a demanda por petróleo vai atingir o pico em 2034 e o esgotamento total até 2300. Vale lembrar que o consumo de energias primárias, ou seja, o consumo na sua extração antes de ser transformada, cresceu muito a partir de 1950. O petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que são as energias não renováveis, corresponderam em 2018 mais do que 80% do total. Outro motivo que representa o fim da utilização do petróleo antes da sua exaustão é o aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa. Como podemos ver, a concentração de carbono na atmosfera também aumentou significativamente. Em 200 anos, aumentou 10%. E em quase 70 anos, aumentou em 24%. Em 2018, a concentração de gás carbônico na atmosfera estava a 410 ppm. Em 2015, as Nações Unidas assinaram o Acordo de Paris, reconhecendo que as mudanças climáticas representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para a sociedade humana e para o planeta, e que requer cooperação de todos os países numa resposta eficaz com vista de acelerar a redução das emissões globais de gases de efeito estufa. No entanto, após 5 anos de acordo, não é isso que estamos vendo. Estes gráficos são do IPCC de 2018. Houve aumento de geração de gases de efeito estufa das principais economias do mundo, com exceção da União Europeia. O Acordo de Paris pede ações para evitar que o aumento de temperatura da atmosfera não ultrapasse 1,5 graus Celsius até 2050. Para isso, é necessário reduzir em até 45% de emissões equivalentes de CO2 até 2030 e utilizar pelo menos 70% do fornecimento de energias renováveis até 2050. Durante ao longo dos últimos 50 anos, novos modelos de desenvolver a economia surgiram, diante do fato do modelo atual, o linear, não contabilizar de forma efetiva os impactos ambientais causados, além da comprovada insustentabilidade. Modelos como a economia verde, economia de baixo carbono, economia ecológica, economia azul, bioeconomia, ecologia industrial, economia circular e economia regenerativa trazem ecologia e biologia como um modelo para a solução dos problemas econômicos, sociais e ambientais. A terceira transição que o autor cita também está relacionado com os valores culturais. Uma mudança profunda no pensamento, percepção e valores que formam uma determinada visão de realidade. Este paradigma dominou nossa cultura muitas centenas de anos atrás. São ideais e valores que diferem da Idade Média, muito associados à cultura ocidental, entre elas a Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Saliento que não é nenhuma crítica dos cientistas e físicos da época, até porque devemos muito a todas essas descobertas que contribuíram para estarmos onde estamos hoje em questões tecnológicas. Mas é usar a interpretação do autor Capra que relaciona o que estamos vivendo hoje e a sua influência na nossa cultura. Uma crença de que o método científico é a única abordagem válida de conhecimento.
uma concepção do universo como um sistema mecânico composto de unidades materiais elementares, a concepção da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência e uma crença de um progresso material ilimitado a ser alcançado através do crescimento econômico e tecnológico. Mas, de poucos anos para cá, a ciência começou a aceitar a Terra como um organismo vivo e ter uma perspectiva mais ecológica e mudar essa percepção mecanicista. Estudo iniciado por James Lovelock com a sua popular hipótese de Gaia. Acabamos de ver então as crises da nossa atualidade e as 3 principais motivações que estão causando uma grande transição cultural. Na próxima apresentação, nós vamos falar um pouco mais sobre essas dinâmicas culturais. Espero que tenham gostado da apresentação de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam participar dessa jornada com a gente, falando sobre o ponto de mutação. Um beijo!